Out there working, that's the way you do it. Play the guitar on the MTV. Now that you're working, that's the way you do it. Money for nothing and the chicks are free, they say. Tudo bem, pessoal? Está começando mais um Ico Thomas Show aqui no canal 520 da NET, mas você pode conferir também no meu canal do YouTube. Você já assinou o canal? Tá aqui, ó. Te inscreve no canal do YouTube Ico Thomas Show e confira todas as entrevistas. Hoje o assunto é medicina. Sim, vamos falar com o Dr. Luiz De Carli, que é cirurgião bariátrico, e este assunto me interessa muito, eu tenho muitas dúvidas. Obesidade mórbida, o que é isso, pessoal? Funciona? Como é feita essa cirurgia bariátrica? Então, o Dr. Luiz está chegando! Isso aí, pessoal, o assunto hoje aqui no Ico Thomas Show, como eu falei na abertura, com o Dr. Luiz De Carli, é sobre cirurgia bariátrica. Eu sempre fiquei muito curioso a respeito disso, já tive alguns amigos e amigas que fizeram, e eu sempre pensava, quero entrevistar alguém para falar a respeito desse assunto, e aí me indicaram, olha, tu tem que falar com o Dr. Luiz, que sim, ele sabe muito e tem muito embasamento no que diz. Muito obrigado por estar aqui e aceitar meu convite, tá, Dr. Luiz? Amigo, eu que agradeço o convite, fico muito honrado de estar podendo participar aqui, a gente poder trocar esses conhecimentos aí sobre a cirurgia bariátrica, né? Vamos explicar para o pessoal o que é a cirurgia bariátrica, cirurgia da obesidade, né? Pois então, talvez fosse mais interessante a gente, além de responder sobre isso, falar um pouco sobre a obesidade propriamente dito, né? Então, quando a gente fala em obesidade mórbida, é porque ela está associada a alguma doença também, né? Então, geralmente, os pacientes que são obesos mórbidos, têm o IMC maior do que 35 ou 40, o IMC é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Isso dá um número, né, que na classificação o paciente se enquadra como um paciente obeso mórbido. Bom, e o que acontece? É que a gordura se espalha pelo organismo e começa a produzir outras doenças, né? Então, os pacientes muitas vezes podem ficar hipertensos, diabéticos, pode ficar diabético, pode ter gordura no fígado que pode levar a cirrose, pode ter, além da diabetes, também alterações de respiração, tem a apneia do sono, aquela que para de respirar durante a noite, alterações de coluna, alterações das articulações. Bom, além da questão toda de saúde, né? Ainda tem o aspecto das limitações que os pacientes têm, né? Muitas vezes têm limitações para poder caminhar, para poder até brincar com seus filhos. Não, né? até Muitas amarrar vezes, o sapato, né? E tem dificuldade para se movimentar. Então, existem várias limitações ocasionadas pela obesidade e que fazem com que o paciente fique numa depressão, muitas vezes muito grande, ansiedade, isso faz com que ele acabe comendo mais, né? E acaba engordando mais ainda, levando a quadros muito graves, né? Realmente de doenças. Bom, então, quando os pacientes se enquadram em obesidade mórbida, eles já tentaram de tudo para tentar emagrecer, tentaram tratamento clínico, medicações, grupos de apoio e, infelizmente, 90% desses pacientes que chegam a ter essa obesidade, eles não conseguem fazer o tratamento clínico como deveria, porque eles não conseguem fazer a dieta adequada. O que é a dieta adequada? É comer pouco volume, né? Então, qual é o grande problema das dietas chamadas hipocalóricas? São as dietas que têm pouco volume, fazendo com que a pessoa consiga emagrecer, e ao longo deste emagrecimento, as pessoas, então, com este tipo de tratamento, elas vão poder emagrecer. O grande problema é que, com o estômago grande, comendo pouquinho, as pessoas acabam tendo muita fome, né? Então, com esta dificuldade, aguenta uma semana, aguenta duas, aguenta três, na quarta semana desiste porque dá dor de cabeça, tontura, mal-estar e dá muitas vezes irritação e acabam desistindo. Então as pessoas também, é importante que as pessoas entendam, quem é obeso mórbido, muitas vezes é muito injustiçado também, porque ele passa por essa dificuldade toda e as pessoas dizem, não, ele é um relaxado, ele poderia ter feito uma dieta adequada e poderia ter emagrecido. Não é verdade. 90%, está comprovado na literatura, 90% dos pacientes
tentam fazer o tratamento clínico e não conseguem. Então não é infrequente que os pacientes cheguem realmente no meu consultório muito deprimidos, muito mal, porque eles não conseguem mais emagrecer como gostariam, como estavam programados. Então, para esses pacientes que já fizeram vários tipos de tratamento, várias formas de tentar emagrecer e não conseguiram, existe a possibilidade de fazer uma cirurgia. A cirurgia, basicamente, ela é de redução do estômago. Né? Para quê? Para que a pessoa, reduzindo o seu estômago, consiga comer poucos volumes. E à medida que ela come poucos volumes, ela consegue emagrecer ao longo de um ano e meio, todo o seu excesso de peso. Essa é a grande vantagem da cirurgia. É claro que não tem milagre, né? Se tomar leite condensado também passa. Chocolate derretido, milkshake, sorvete, Coca-Cola, e aí não adianta nada. Então, para isso é que a gente trabalha com uma equipe chamada multidisciplinar. E uma reeducação alimentar é Exatamente, importante, né? Na verdade, a equipe ajuda com nutricionista, psicólogo, psiquiatra, clínico, endócrino. Este grupo vai cuidar do paciente, tanto antes quanto depois da cirurgia. E isso é fundamental, ter esse acompanhamento, não basta só fazer a cirurgia, né? E o entendimento que tem que haver uma mudança de comportamento, né? Se as pessoas não fizerem uma mudança de comportamento em relação à alimentação, em relação à atividade física, à movimentação, isso também não vai resolver, né? Então existe uma necessidade de que as pessoas entendam que existe uma mudança de comportamento. E a cirurgia, ela funciona como um instrumento para ajudar as pessoas a emagrecer. Então é por isso que é chamada cirurgia bariátrica ou cirurgia de obesidade, né? Como uma opção, né? Começa ali, é um empurrão, Exatamente. como dizem entre aspas na pessoa, né? De bom ânimo, mas a pessoa tem que entender que ela não pode mais pensar com a cabeça de obeso, né? Reeducação alimentar, fazer o tratamento direitinho. Sim. O senhor tem noção de porcentagem de cirurgias e tratamentos que dão certo? Porque eu já tive amigos e amigas que fizeram e, como o senhor falou, logo depois era leite condensado no biquinho ali. Como é que vai dar certo um troço desse? Não pode, né? Não pode, não tem como. É. As pessoas levam a sério? Qual a porcentagem que fica... o resultado é fantástico, né? E isso é uma das coisas que eu particularmente tenho isso como uma realização profissional muito grande, né? As pessoas chegam no meu consultório, muitas vezes realmente deprimidas, ansiosas, com todas as limitações, e em torno de 90% dos pacientes conseguem chegar ao seu limite. É realmente um resultado fantástico. Um número realmente expressivo, funcionam né? muito bem. O grande problema é o pós, né? Depois, o pós. Porque as pessoas perdem, geralmente, em torno de 80% a 100% do seu excesso de peso. Isso equivale a uma pessoa que tenha, vou ter que fazer o cálculo aqui juntos aí, se a pessoa tiver lá 150 quilos e o peso ideal dela era 70, significa que ela tem 80 quilos a mais. Exatamente. 80 vezes 8 seria 64, então ela vai poder perder 60 quilos fazendo a cirurgia, 60% deste excesso de peso. E isso vai fazer com que a pessoa, ao longo de um ano e meio, ela perca todo esse peso, mas também tendo o acompanhamento da equipe multidisciplinar para ajudar na alimentação, com a nutricionista orientando, psicólogo, psiquiatra, dando esse suporte do ponto de vista de saúde mental. É como será a alimentação, como será a vida do paciente dali em diante. Exatamente. Né? Então, na realidade, é um suporte que a equipe multidisciplinar vai dar para que as pessoas consigam atingir o seu peso ideal. E dali para diante é que é o grande problema, né? É fazer com que as pessoas não retornem ao que era antes de ser operados, né? Então, assim, muitas vezes... por isso que a gente ouve falar eventualmente de que algum paciente emagreceu, mas depois reengordou, né? O que aconteceu? Na realidade, ele não consegue mais comer volumes grandes, mas se ele comer alimentos muito calóricos, ele vai ter uma absorção desse alimento calórico, mesmo com poucos volumes, tipo esse leite condensado, Exato. bebida de álcool, chocolate derretido, né? Então que as pessoas acabam fazendo. Este paciente é o paciente que tem o risco de reengordar. Mas se ele continuar voltando com a equipe multidisciplinar, se ele voltar
quando ele perceber que as coisas não estão indo bem, né, ele pode voltar para a equipe, ele volta para a nossa equipe, ele volta a consultar com o nutricionista, volta a consultar com o psicólogo, psiquiatra. Muitas vezes o paciente tem compulsão alimentar e existe tratamento para isso. Então existem medicações que podem ser usadas fazendo com que a pessoa tenha resultados muito bons. Então antes de o paciente ficar em casa esperando que as coisas, porque às vezes o paciente não volta por vergonha, né? Ele atingiu o peso dela, daqui a pouco ele começa a engordar de novo, né? E ele está em casa e, puxa vida, mas eu não vou voltar lá, eu vou passar vergonha. Doutor vai me puxar a orelha. Exatamente. E aí o que acontece? Justamente aí é que ele vai precisar voltar, porque ele precisa de ajuda. A gente nota que são dois lados, né? O seu papel o senhor faz, mas depois sim, tem um papel totalmente do paciente, ele tem que ter consciência disso, né? E se a pessoa procura isso, eu acho que ela já deve ir pensando, eu quero realmente mudar, mas às vezes não é tão simples assim, por isso toda essa equipe, né, de psicólogos, Sabe que psiquiatras... esta é uma grande pergunta, né? O que faz um paciente decidir fazer a cirurgia da obesidade, né? Isso que tu colocaste agora realmente é fundamental. O que fez com que ele decidisse, não, vou me operar, vou fazer a cirurgia da obesidade? É que ele já chegou num grau de quem estiver nos ouvindo e realmente entende que está passando por essa situação, está ouvindo e vendo, eles vão saber que as pessoas que passam por essa situação, pacientes que ficam muitas vezes com limitações para o seu trabalho, limitações para se movimentar em casa, até para a higiene, né? Muitas vezes os caras têm muita dificuldade para poder viver a vida e ter qualidade de vida. Então, quando as pessoas se sentem desta maneira, elas percebem, pô, já fiz de tudo, já tentei tratamento, não deu certo, não deu, eu tenho a possibilidade de fazer uma cirurgia. Então, eu acho que o limite realmente é quando as pessoas têm a sua qualidade de vida e a saúde, principalmente, afetadas, né? E aí que elas decidem pela cirurgia. Estamos recebendo hoje aqui no Ico Thomas Show o Dr. Luiz De Carli, que é cirurgião bariátrico. Esse assunto realmente interessa e muito. Falar sobre saúde, sobre viver bem, sobre se movimentar, viver a vida de verdade, né? No segundo bloco, vamos falar sobre vários pontos aqui com o Dr. Luiz De Carli no Ico Thomas Show. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo, dá nosso banho. Frigorífico Carneiro Sul. Carnes especiais para clientes especiais.
I have climbed highest mountain, I have run through the fields, only to be with you, only to be with you. Estamos de volta com o ICU Thomas Show, hoje recebendo aqui o Dr. Luiz de Carli, falando sobre cirurgia bariátrica. No primeiro bloco abordamos vários pontos e eu fiquei pensando em outro detalhe que me falaram uma vez. Tem vários tipos, né, de cirurgia, mas tem uma que coloca um balão no estômago, é isso? Como é que funciona exatamente, doutor? Olha, na realidade existem algumas alternativas que se tem para tratamento, né? E que passam também pela cirurgia e passam também por pacientes que não querem fazer a cirurgia. Por algum motivo, ele prefere fazer um outro tipo de tratamento. Então, vou começar pela cirurgia, né? A gente tem a cirurgia, tem o balão intragástrico, que é esse que tu comentaste, tem agora uma sutura endoscópica também que se faz por dentro, também é uma outra alternativa. Então, começando pela cirurgia, até para que as pessoas que nos assistiram no primeiro bloco, né, entenderam que tem que, em algumas situações, fazer a cirurgia. Existem algumas pessoas que têm receio de fazer a cirurgia pelo risco, pela forma como é que vai ser feita. Né? É complicado? Pois então, até depois a gente vai entrar na questão da cirurgia robótica também como uma alternativa. Hoje a cirurgia, ela é feita da seguinte maneira: nós marcamos a cirurgia para um determinado dia, o paciente chega no hospital 1 hora antes da cirurgia, em jejum a partir da meia-noite, faz o procedimento, vai para a sala de recuperação e fica lá umas 3 ou 4 horas até acordar bem, depois vai para o quarto e já vai ter condições de levantar e caminhar no mesmo dia. Olha só. Então, não existe a cirurgia aberta, é cirurgia por videolaparoscopia. São cortes pequenininhos que se faz no abdômen e fazendo com que a pessoa tenha menos dor. Tendo menos dor, ele consegue ter uma recuperação mais rápida. Existe a possibilidade, então, de ele no mesmo dia caminhar no corredor, sem dificuldades. Esta é a grande vantagem da cirurgia. Em torno de 2 dias ele tem condições de ir embora para casa. E ele sai caminhando do hospital, então ele vai poder caminhar à vontade, vai poder subir e descer a escada, vai poder se abaixar, vai poder se esticar, vai poder dirigir, vai poder se movimentar e geralmente em 15 dias ele tem condições de voltar ao trabalho. Né? Evidentemente que esforço físico, a gente recomenda que fique 45 dias sem fazer esforço físico, tipo atividade física, pegar peso, coisas nesse sentido. Depois de 45 dias, ao contrário, quanto mais atividade física fizer, melhor, porque aí ele vai poder realmente ajudar a perder peso, fazer academia, fazer jogar bola, nadar, andar de bicicleta, o que quiser, que isso vai ajudar a perder peso também. Então, com a cirurgia da forma que ela é feita hoje, é claro que hoje ainda tem cirurgia aberta para os pacientes do SUS que não têm ainda a oportunidade de fazer por videolaparoscopia. Mas a cirurgia por videolaparoscopia hoje é coberta por todos os convênios. Então existe geralmente os convênios todos estão cobrindo e pagando essa cirurgia. Isso permite uma recuperação muito mais rápida. Logo depois da cirurgia, o paciente fica flácido? Como é que é essa recuperação? O que ele tem que fazer? Bem, ele, à medida que ele vai perdendo peso, né, evidentemente que vai sobrando pele. Né? Sim. E em alguns pacientes tem mais sobra de pele, outros menos. Vai depender muito da consistência da pele de cada pessoa. E existe, depois de 1 ano, 1 ano e meio, uma estabilização do peso e o paciente ficou magro, né, ficou bem, existe a possibilidade de ele fazer uma cirurgia plástica. Né? E essa cirurgia plástica, então, é reparadora, ele consegue tirar a sobra de pele e os resultados são fantásticos, também são muito bons. Isso, esteticamente, os resultados são muito bons. O senhor deve ter muitas histórias assim, porque na realidade, o que o Dr. Luiz faz, tu muda realmente a vida da pessoa, dá ânimo novamente, porque a pessoa não conseguir nem amarrar o sapato é muito triste. E o que tu escuta depois de algum tempo, de ver algum paciente assim, que tu vê que ele está diferente? Eu acho que é uma vida nova, né, para a pessoa. Olha, é impressionante. Isso são daquelas coisas que realmente a gente se realiza profissionalmente. Por quê? O paciente ele fica com a autoestima dele muito resolvida, muito bem, porque ele
passa a se considerar uma pessoa de novo, Verdade. ele começa a se sentir, ter qualidade de vida, começa a ver que ele tem valor dentro da sociedade, porque ele realmente, infelizmente, as pessoas tratam muito mal o obeso, né? Infelizmente, ele acaba sendo muito segregado em função disso, né? Então, a gente vê, assim, a alegria dos pacientes, a autoestima elevada, eles voltam. Eu tenho vários pacientes que começaram a caminhar, a correr e começaram a fazer maratona. Olha só que mudança de vida, doutor. Eu tenho vários pacientes que me mandam foto de onde ele está lá na corrida dele lá na maratona, né? E porque eles conseguiram mudar de uma tal maneira que a comida passou a não ser a coisa mais importante da vida dele. E ele começou a direcionar isso para outras coisas de qualidade de vida e de saúde, né? Porque na realidade, quando a pessoa está realmente obesa, eu acho que ela vai ficando depressiva e vai comendo cada vez mais. Sem dúvida. É bem difícil Exatamente isso, né? É uma roda que gira em função disso, porque a depressão, a ansiedade faz ele comer mais e ele cada vez vai ficando pior. Então, no momento em que ele vai emagrecendo, ele vai se percebendo melhor, vai tendo a melhor qualidade de vida, a autoestima dele vai melhorando, então ele começa a se relacionar bem. Eu tenho várias pacientes que começaram a namorar, casaram e tive... Não que a cirurgia bariátrica vai arrumar o marido, não é isso, né? Mas a Não é isso. autoestima, Mas a autoestima arruma. faz ela procurar mais, namorar mais, a casar, a ter filhos, né? Até a própria infertilidade, né? Ela está relacionada com a obesidade. Então, muitas pacientes que não tinham filhos e passam a ter, porque emagreceram e passaram a ser férteis, né? Então... Estamos chegando quase ao final do Ico Thomas Show, Dr. Luiz, né, dando um show aqui, falando sobre cirurgia bariátrica. E para encerrar o programa, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, mas quando a pessoa vai fazer a cirurgia, quais as principais dúvidas que ela tem? Porque ela pergunta para o senhor, olha doutor, é perigoso, o que eu tenho que fazer? Não, bem, eu que agradeço a atenção do convite aí, estou muito feliz aqui de estar podendo participar. Obrigado. Existem algumas perguntas que realmente são chavões, assim, né? Que é a grande questão da fome, né? Então os pacientes perguntam, a bebida, a água principalmente, né? E a comida, né? Como é que fica o paciente que vai ser operado e como é que fica o resultado dele, né? Então a gente tem, assim, eu tenho algumas coisas que a gente coloca bem definido. As pessoas vão comer de tudo, só que vai comer pouquinho cada vez. Por exemplo, né? Ela não vai deixar de ir numa pizzaria com os amigos, não vai ficar uma antissocial. Ele vai poder ir numa pizzaria e ao invés de comer 10, 20 fatias, uma vez um paciente me disse que comia 40, né? Então assim, 10, 20 fatias, vai comer uma. Se quiser comer a segunda, não cabe. Ele não consegue comer. E ele fica satisfeito com aquela uma. E a respeito da bebida alcoólica? Bom, a bebida alcoólica é outro problema. Estava falando da água. A água ele vai conseguir tomar tranquilamente. Claro. A bebida de álcool, ela não tem limite de volume, né? Então, tu pode ir tomando e realmente vai passar. E isso vai fazer com que a pessoa reengorde ou até pode se tornar um alcoólatra, se não tiver controle. Em relação à alimentação, que é a grande pergunta que eles fazem, e a fome, como é que fica? As pessoas vão ter fome, só que em vez de ela comer um boi, né, comer uma grande refeição, vai comer pouquinho, e comendo pouquinho fica satisfeito. Ela pode ir no buffet, vai comer um pratinho pequeno com 6 colheres, 2 de arroz, 2 de feijão, uma de guisadinho, uma de legumes, e deu, vai ficar satisfeito, não vai querer comer mais. Perfeito, muito elucidativo, muito obrigado pela sua presença aqui, Dr. Luiz Alberto de Carli, cirurgião bariátrico. O Ico Thomas Show volta na semana que vem. Obrigado pelo seu carinho, sua audiência e obrigado novamente, doutor. Até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, viu? Tchau. The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. All my sorrow, sad tomorrow.
um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados, com o apoio Kia São Motors e NetBet.